Vieira, para a apresentação da sua palestra. Tá, joia, professora. Pessoal, boa noite. Meu nome é Luiz Fernando Vieira, sou engenheiro de desenvolvimento técnico da empresa Paranapanema. Para quem não me conhece, sou formado em engenharia mecânica pela FEI, tenho pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade 9 de Julho e MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalho no segmento da construção civil já desde 2009, tendo atuado nas principais empresas aí do segmento da construção civil na parte de tubos e conexões. Então, hoje vamos falar especificamente sobre algumas aplicações do cobre no setor da construção civil. No final, eu vou fazer a apresentação e no final a gente abre para as perguntas. O que a gente não conseguir responder hoje, eu vou deixar os meus contatos, o meu e-mail, meu telefone, e a gente responde posteriormente para vocês. Então, fiquem à vontade para participar. Parabenizo a vocês por estarem participando dos eventos. Eu acho que isso é muito importante. O conhecimento, ele é sempre válido. Costumo dizer que o conhecimento é algo que você adquire e um dia você vai vender ele a um preço bem justo. Então, quanto mais vocês puderem aprender, quanto mais vocês se desenvolverem, melhor vocês vão se dar na vida profissional de vocês. Aqui já fica o convite da Paranapanema para que vocês, quando esse período de pandemia passar, para que vocês possam ir lá na nossa unidade, conhecer a nossa fábrica, o nosso processo fabril, e o que vocês precisarem aí de apoio da nossa área, fiquem à vontade aí para nos contatar. Então, pessoal, vou começar aqui a apresentação, e aí, na medida que for seguindo, vocês vão anotando as suas dúvidas, e no final a gente compartilha aí as respostas, enfim, troca a experiência. Vocês estão conseguindo ver a apresentação ou não carregou ainda? Se alguém puder me dar o feedback. Estamos todos vendo, sim, Luiz. Tá bom, Flávia, obrigado, viu? Então, pessoal, hoje falaremos aí sobre as aplicações do cobre para instalações prediais. O cobre é um material muito utilizado no setor da construção civil, um material já bem consagrado, e a grande vantagem é que é um material que ele tem diversas aplicações, né? Diferente de outros materiais que existem no mercado, o cobre é um material único que você pode utilizar tanto para instalações de água quente, água fria, incêndio, gás, refrigeração, né? E é um material que ele tem uma vida útil muito interessante e performa bastante nessas questões de instalações. Então, a gente vai apresentar, vamos tentar desmistificar algumas coisas, tem muitas pessoas no setor ainda que falam, o cobre é um material muito caro, por isso eu estou deixando de usar o cobre para usar outros materiais. A gente vai ver que não é por aí, né? Quando a gente compara só questões de preço, a gente acaba tendo outros problemas maiores. E o intuito da apresentação é mostrar isso para vocês. Então, começando um pouquinho, nós vamos falar sobre uma apresentação institucional, que é a Paranapanema, né, as nossas unidades de negócio, algumas razões para se trabalhar com cobre. Vamos apresentar a nossa linha de produto, depois, posteriormente, a gente pode enviar os catálogos para vocês podem entrar em contato com a Flávia. Vamos falar sobre um pouquinho do segmento de aplicação, onde se aplica o cobre, né, quais são os setores que estão usando, quais os estabelecimentos que usam o tipo de material em cobre, tipos de soldagem, né, existem alguns modelos, alguns tipos, e a gente vai falar basicamente aqui, exemplos de instalação de solda branda, que é um tipo de solda, e algumas orientações gerais, seja quanto à instalação, quanto à perda de garantia, tá? Eu sou engenheiro
desenvolvimento técnico, como falei, mas eu também cuido da parte de assistência técnica. Então, sou eu que vou ao cliente poder fazer análise do material. Então, tudo que está aqui na apresentação é o que, de fato, nós aplicamos no campo para poder dar um diagnóstico aí assertivo para os nossos clientes. A Paranapanema é uma empresa brasileira. Nós somos divididos aí em 3 unidades. Uma delas fica em Dias d'Ávila, na Bahia. É a unidade que, vamos dizer assim, fabrica a matéria-prima para tudo que nós fabricamos. Então, em Dias d'Ávila, nós fabricamos os catodos, que são a matéria-prima para a fabricação de tudo, de chapa, de tubo, de fio, vergalhão, enfim. Na própria unidade da Bahia, nós também fabricamos fios, vergalhões e coprodutos. Coprodutos, eles são fabricados durante o processo produtivo dos catodos. Na unidade de Santo André, que é a nossa área administrativa, nós fabricamos barras, tubos e laminados. Então, especificamente, os tubos que a gente está conversando aqui nessa palestra, que são os tubos para construção civil, são fabricados na unidade de Utinga. E na unidade de Serra, nós fabricamos as conexões, seja para a linha hidrolar, né? Ou seja, são conexões em bronze ou conexões em cobre. Então, toda a parte de conexões é fabricada na unidade de Serra. Então, essas 3 unidades compõem o grupo Paranapanema. Nós temos aí cerca de 2.000 funcionários. Nós somos o único produtor brasileiro de catodo, né? No Brasil, existem outras 2 empresas que trabalham de cobre, com materiais fabricados em cobre. No entanto, nós somos a única empresa brasileira que fabrica o catodo. E falando um pouquinho sobre como funciona isso, né? Então, além de ser a única empresa que fabrica o catodo, nós temos uma capacidade de produção de 280.000 toneladas de cobre primário ao ano. E a história do cobre, para a gente, começa lá a partir da compra do concentrado de cobre. Então, a gente compra o concentrado de cobre com mais ou menos 24% de cobre, isso vem de mineradoras, né, muitas delas no Chile. A gente compra esse concentrado e a gente começa a fazer o processo, né, de separação do que efetivamente é o cobre. Então, desses 24%, a gente derrete e chega a 98% do cobre. Mas a gente ainda precisa com uma maior pureza. Então, a gente faz o processo de refino, chegando a 99,5%, e aí, sim, a gente chega, através de um processo de eletrólise, que a gente vai ver nos próximos slides, chegando ao cobre puro, que é o que a gente chama de catodo. Isso tem 99,9% de cobre. E aí sim o catodo é utilizado, como eu já disse, para fabricar todos os materiais que a gente tem, né? Nesse processo se gera um coproduto, que é o ácido sulfúrico. Nós somos uma das maiores empresas no Brasil fabricante de ácido sulfúrico, né, que é proveniente desse processo de refino que a gente faz para fabricar o catodo. Nesse processo do coproduto também é gerado lama nórdica e escória, e esses materiais são vendidos. Para vocês terem uma ideia, na unidade da Bahia, nós temos uma área imensa só de escória. Essa área é maior do que muitas empresas, né? Então, é um material que ele é inerente ao processo e muitas vezes a gente não tem aplicação para aquilo. Então, vai se acumulando, né, na Bahia. Com isso, a gente tem os semi-elaborados, né, que são os vergalhões, fios, tubos, barras, laminados, conexões e perfis. Por que a gente chama de semi-elaborado? Porque o cliente compra esses materiais de nós e fabrica os seus produtos, né, que são botões, zippers, conectores, enfim, uma gama muito grande de aplicações. E aí, por fim, eles fornecem para o mercado os seus produtos elaborados, né, que aí, de fato, são esses botões, zippers, enfim, esses materiais fabricados a partir dos nossos produtos. Então, esse material, o cobre, ele é um minério que ele é encontrado na natureza de várias formas, né? Então, aqui tem algumas formas, né, que são encontrados, através da zurita, cuprita,
brita, enfim. E aí a nossa história, como eu falei, ela começa através desse concentrado, que tem 24% aí de cobre na sua composição, e aí a gente vai fazendo esse processo até ter 99,9% de cobre. Nós entregamos para o mercado um cobre puro, né? Então essa é a diferença do processo. Outros podem entregar o cobre, mas não tem essa certificação, não tem essa qualificação. Nosso cobre é garantido que tem 99,9% de cobre. O processo de produção do cobre, basicamente, parte de uma fundição, né, que a gente vai fundir aquele concentrado, vamos fazer uma moldagem de algumas placas, né, essas placas serão aquelas placas que a gente viu, que tem 99,5% de cobre. E aí, então, ele vai para uma área de refino. Passa por um processo de eletrólise, em que os elétrons de uma placa migram para outra. Na medida que eles vão migrando de uma placa para outra, uma placa vai ficando cada vez mais fina e a outra vai engrossando. Essa que vai engrossando, ela vai recebendo mais cobre, que é o que a gente chama de catodo. E aí ela se finaliza com 99,99% de cobre. E os nossos materiais, eles são certificados de acordo com a LME, né? Que é a London Metal Exchange. Né? Então, isso garante que você está comprando um material puro, certificado. Por isso, o preço do cobre ele varia bastante, porque ele acompanha essa questão da LME. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, o cobre subiu, o cobre desceu, é porque ele é baseado nessa LME. Essa LME ela é muito, ela varia bastante. Então, na medida que ela varia para cima ou para baixo, o preço do cobre também varia para cima ou para baixo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a produção do cobre eletrolítico no processo de produção de anodo. O anodo é aquele material de sacrifício que vai se transformar em catodo, né? Então, basicamente, é aquilo que a gente já comentou. Você tem o manuseio, secagem do concentrado, que vem com 24%. A gente faz uma fusão, né? E aí a gente tem o processo de conversão, refina fogo, solidificação, até ter a placa de anodo. Quando eu tenho a placa de anodo, aí eu vou iniciar o processo de eletrólise, e aí essa placa de anodo vai se tornar o meu catodo. Os catodos podem seguir a fabricação de produtos de cobre, como laminação, vergalhões, fios trefilados e fios de cobre. E aí, dependendo do tipo de aplicação, ele vai para uma unidade fabril para ser processado. Em Santo André, por exemplo, a gente tem os processos de laminação e também a parte de extrusão e trefilação, que a gente fabrica os nossos tubos. Falando um pouquinho sobre a produção ainda do cobre, né? Uma vez que eu tenho o catodo, né, a mais alta tecnologia dos tubos de cobre, a gente fabrica ele via processo cast and roll. Cast and roll é uma fábrica que nós temos em Utinga, ele lamina e trefila e funde ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O catodo, aquela placa com 99,9%, vem para a nossa unidade e é fundida. No momento que ela é fundida, ela se transforma num tubo primário, que é essa foto da direita, é um tubo sem costura, ou seja, um tubo sem emenda. Esse tubo, ele tem um diâmetro externo de 4 polegadas e 3 centímetros de espessura de parede, ou seja, um tubo bem robusto. Ele tem mais de 20 metros de comprimento. Esse tubo passa, então, inicialmente pelo processo de fresagem, que é a foto do meio, para tirar todo tipo de óxido da superfície. Uma vez fresado, né, ele passa por um processo de laminação. O processo de laminação é importante porque eu tenho uma maior deformação plástica possível no material. Então, o tubo ele ganha comprimento e ele perde diâmetro externo, ou seja, ele fica com um diâmetro menor, porém ele ganha comprimento. E aí, a partir do processo de laminação, se inicia o processo de trefilação. Trefilação, basicamente, ele vai entrar numa máquina e ele vai ser puxado. À medida que ele é puxado, ou seja, trefilado, ele também vai perder espessura de parede, diâmetro externo e vai ganhar comprimento. Né? Então, através de tubos iniciais de 100 milímetros de diâmetro externo, com 20 metros de comprimento,
eu consigo ter tubos com mais de 200 metros de comprimento, né? E diâmetros muito pequenos. Então, a gente faz tubos para refrigeração nesse processo. Então, a gente tem tubos de menos de 10 milímetros de diâmetro externo neste processo sem emenda. Então, é uma fábrica fantástica que permite que você faça diversas geometrias de tubos, né, sem emenda. Então, o ponto crucial é a garantia de estanqueidade. Quando eu tenho tubos que não possuem emenda, tubos contínuos, a possibilidade de vazamento é muito menor. Então, a gente consegue fazer tudo isso no processo cast and roll. E aqui só entra material puro. Eu não uso sucata, eu não uso outros materiais para fabricar os tubos, que é sempre usado o catodo, que é o material com 99,9% de pureza. Os nossos tubos, eles podem ser entregues enrolados, na questão de embobinamento, ou eles podem ser tubos retos. Então, depende do tipo de aplicação, depende da necessidade do cliente. Se eles forem embobinados, eles passam por um processo de recozimento. O processo de recozimento é quando você insere esse tubo dentro de um forno, a uma temperatura controlada, a um tempo controlado. Isso vai fazer com que haja uma acomodação das moléculas do tubo e ele fique mais mole. Isso permite que você faça curvas. Isso é importante. Quando eu pego na área da construção civil, um tubo flexível, ele permite que eu faça instalações mais longas, reduza o uso de conexões, e faça uma instalação mais rápida. Isso é importante porque eu reduzo a questão de perda de carga e reduzo a questão de vazamento. Então, se torna uma instalação mais segura e mais rápida. Então, eu tenho grandes dimensões aí, consigo fornecer bobinas aí com grandes dimensões, facilitando muito a questão de instalação. Isso você já vai ganhar mão de obra com isso. E aí, os tubos que são enrolados, eles são recozidos, e se forem entregues em bobinas, eles vão numa embalagem específica. Se eles forem entregues em panquecas, as panquecas possuem um comprimento de 15 metros, e aí eles vão para as embalagens. E se for o tubo reto, aí ele é fornecido em barras. A gente vai ver mais para frente, mas as barras são entre 5 metros e 2,5 metros. Quando a gente entra em algumas razões para trabalhar com cobre, a gente precisa entender bem, por que eu tenho que trabalhar com cobre, ou quais são as vantagens para se trabalhar com cobre. Então, existem inúmeras razões para se aplicar o cobre no setor da construção civil. Por exemplo, a facilidade de instalação, foi o que a gente falou. Um tubo flexível, ele é muito mais fácil de se instalar. Quando eu pego um tubo plástico, por exemplo, um tubo plástico de CPVC, um tubo plástico de PPR, eu tenho mais dificuldade, porque eu preciso de ferramentas, as barras são limitadas de 4 a 6 metros, então eu preciso fazer muitas emendas. Quanto mais emenda eu utilizar, maior a possibilidade de vazamento, maior a perda de carga. Quanto mais conexões eu uso, maior é a perda de carga do meu sistema. Então, quando você tem bobinas, tubos flexíveis com longos comprimentos, isso facilita muito a questão de instalação. A questão de conformação também, por ser tubos moles que passaram pelo processo de recozimento, é fácil você fazer a curvatura. Quando você pega um tubo de PEX, por exemplo, você tenta fazer uma curvatura, ele tende a voltar à posição inicial. Quando você faz isso com cobre, não. Ele mantém aquela região, mantém aquela geometria. Então, isso é muito importante, que evita o uso de fixação. Então, quando você tem tubos flexíveis, plásticos, que não mantêm a conformação, eles voltam à posição inicial, você acaba usando mais fixação. Então, você gasta mais com essa questão de travamento. Isso já não acontece no cobre. Elevada resistência à corrosão, então, um material que pode ser aplicado a vários tipos de aplicações, a gente já falou, tanto gás, GLP, gás natural, água quente, água fria, incêndio e refrigeração. Elevada resistência mecânica, então, esse é um ponto importante. Quando eu pego materiais plásticos, a resistência mecânica, ela já fica a dever, porque
No canteiro de obra é muito comum, as pessoas jogam material, o material se choca com outros elementos, e na medida que isso acontece, eles vão acabar trincando. Quando a gente está falando do cobre, isso não acontece. O cobre pode até amassar, mas ele dificilmente vai apresentar algum tipo de trinca. Então, ele tem uma resistência mecânica mais elevada quando comparado aos materiais plásticos. Assim como resistência química, elevada durabilidade. Então, temos obras aí com mais de 50 anos performando sem problema nenhum. Ação antimicrobiana, esse é um ponto muito importante, principalmente agora que a gente está passando por essa pandemia, né, a questão do Covid, e já existem estudos que já demonstraram que o Covid, em contato com superfícies plásticas, demora até 3 dias para morrer, né, para o vírus sumir dali. Isso no cobre não acontece. Hoje a gente tem aplicações que mostram que o cobre, em menos de 24 horas, o vírus já foi embora. Então, é uma vantagem muito importante. Por essa razão, a gente vem vendendo muito cobre para instalações hospitalares, né? Não só para condução de gases medicinais, água, enfim, mas as pessoas estão usando o cobre para montar bandejas hospitalares, macas, né, cadeiras, elementos que você vai ter contato. Então, isso é muito importante. Tanto que aeroportos e outros estabelecimentos usam nos balcões ou corrimãos o material em cobre, porque realmente as pessoas toquem ali e o vírus não vai embora, o vírus vai morrer. Estanqueidade é fluido, suporta elevadas temperaturas, então o cobre é um dos materiais em relação à temperatura com melhor desempenho, é um material que funde a 1083 graus, então você pode fazer instalações na saída de aquecedores, que você não vai ter nenhum tipo de problema de derretimento, de tubulações, porque a temperatura é muito elevada. É um sistema normatizado, então isso é importante, os materiais eles são fabricados de acordo com normas específicas, então a gente tem uma norma que é a BNT-NBR 13206, que é a norma de fabricação dos tubos de cobre. É resistente a ações ultravioletas, então isso é muito importante também. Muitas instalações, os tubos são expostos, né? Então eles ficam expostos às intempéries, principalmente tubos na saída de caixa d'água, instalações externas, às vezes instalações de gás, e o tubo fica exposto ao sol. E o tubo plástico ele acaba craquelando, vai ficando esbranquiçado e acaba se rompendo com o tempo. Isso não acontece com o tubo de cobre. O tubo de cobre é um material muito mais resistente e ele não sofre com a ação ultravioleta, podendo ficar exposto sem problema nenhum. Reduzida dilatação térmica, quando comparado com outros materiais, principalmente o PPR, se você pega uma instalação de plástico e PPR para uma água quente, por exemplo, ele vai ficar todo embarrigado, né, porque ele tem muita dilatação. Já no cobre isso não acontece. Então você economiza também conexões, fixação, né, e liras e juntas de dilatação. Então isso torna a sua obra mais barata. É aquilo que eu falei no começo, desmistificar a questão de dizer que o cobre é um material mais caro. Quando você compara material com material, ele pode ser um pouco mais caro que as tecnologias plásticas, mas quando você olha para o benefício, ele acaba no conjunto compensando e tirando essa desvantagem em relação ao preço inicial. Porque ele não sofre dilatação, ele usa menos conexões, enfim, e você tem uma vida útil maior da sua instalação. Então, tudo isso é revertido em questões monetárias. Estabilidade dimensional, né? Também é um tubo que, como ele não dilata muito, ele mantém a estabilidade dimensional. Reduzida a perda de carga, isso é muito importante, as paredes internas dos tubos e das conexões, elas são muito lisas, então você tem pouca perda de carga. A perda de carga é perda de energia, perda de pressão que ocorre no interior das tubulações, seja em tubulações ou seja em conexões. Isso acaba dificultando o desempenho hidráulico do seu sistema. Então, se você tem uma bomba, por exemplo, ou que precisa succionar essa água de um ponto e recalcar para outro, ou essa água precisa sair numa determinada torneira, com o passar do tempo, essa água sai cada vez mais fraca, né? Se é um material que sofre muito em relação à perda de carga. Principalmente aço, começa a sofrer muita corrosão. Aço, ferro, sofre muita corrosão, e aí, com o passar do tempo, seu sistema começa a perder eficiência. Isso não acontece no cobre porque a parede é
bem lisa. Então, ao longo de toda a vida útil do material, essa questão de perda de carga vai ser mínima, porque o material ele não tem incrustações, então você acaba não perdendo a energia do fluido, em virtude dessas paredes mais lisas. É um material 100% reciclável, você pode reaproveitar esse material, né, por questões ambientais, questões de sustentabilidade, você reaproveita o material. Então, eu fiz uma obra, retirei esse material, o que eu faço com ele? Existem empresas que compram essa sucata para fazer outros produtos. Como eu disse, o cobre, os tubos, a gente não usa sucata, mas chapas, a gente usa chapas de bronze, chapas de latão, a gente usa sucata na fabricação. Então, empresas como a própria Paranapanema compra esses materiais para usar no seu processo de fabricação. Então, no cobre nada se perde, tudo se transforma. Aqui é um gráfico, pessoal, que mostra a questão antimicrobiana do metal em si, né? Quando a gente pega, por exemplo, influenza A, que é H1N1, e aplica essa amostra num aço inoxidável, em 6 horas, essa quantidade inicial caiu muito, né? A gente consegue ver isso. 24 horas caiu mais ainda, ou seja, o aço inoxidável é um material que tem ação antimicrobiana. Mas quando a gente compara isso com o cobre, né, aquela mesma amostra inicial em 60 minutos de aplicação, ela é equivalente a 6 horas do aço inoxidável. E em 6 horas no cobre, basicamente, eu já não tinha mais foco, né, de H1N1. Então, eliminei completamente aí o H1N1 em 6 horas de aplicação, enquanto no aço eu tinha que manter por 24 horas. O mofo caseiro é a mesma coisa. Agora, quando eu comparo isso com o alumínio, basicamente, pelo gráfico abaixo, ele vai manter a quantidade de mofo constante, independente do tempo. No cobre, em 6 horas, eu também não tenho quase mais nada, né? Então, isso também é muito importante. E a foto da direita mostra um duto de ar, né, fabricado em cobre dentro de um hospital. Muitas vezes as pessoas vão falar, não, mas duto de ar em cobre é uma fortuna, né? Não é possível que alguém faça uma instalação como essa. Só que se a gente imaginar que o hospital é o ambiente que você tem mais contaminação e muitas pessoas morrem por infecção hospitalar, se você tem dutos de cobre, tubulações de cobre, outros elementos fabricados em cobre, você vai explorar a ação antimicrobiana desse material e você vai eliminar um grande número de mortes nesses hospitais por infecções, né? Então, é um uso muito adequado. Nós aumentamos exponencialmente a venda dos nossos materiais para os hospitais nesse período de pandemia, em relação especificamente à ação antimicrobiana do material. Entrando especificamente um pouquinho sobre a linha hidrolar. Então, basicamente, a linha hidrolar é a linha que rege a fabricação dos tubos e conexões, né, para instalação predial. Então, aqui na linha hidrolar, nós temos os tubos de cobre, né, eles são rígidos, sem costura, que a gente já viu no processo de casting roll, ou seja, uma peça única, não tem emenda. São fabricados pelo processo de extrusão, em seguida calibrados nos diâmetros comerciais por trefilação. São produzidos de acordo com normas específicas, e a norma de fabricação é a 13206, que é a norma que rege a instalação dos tubos de cobre. É a norma que rege a fabricação dos tubos de cobre. Quando eu pego essa norma, ela me dá algumas diretrizes, né? Ou seja, o cobre ele tem que ser a liga C122, que é aquela com 99,99% de cobre. E ele tem um teor máximo de fósforo, que é de 15 a 40 ppm. Então, quando a gente vai fazer uma análise de material, né, o cliente reclamou por alguma razão, que o tubo está fora de especificação, um tubo apresenta um problema, a gente leva esse material para o laboratório, corta um pedaço dele e faz uma análise de composição química. E a gente tem que identificar principalmente esses dois pontos, a quantidade de cobre, que é 99,9,
e a quantidade de fósforo, entre 15 e 40 ppm. Se tiver dentro, o material está de acordo com a norma de fabricação. E aí o problema pode ter sido por outra natureza. Comercializamos esses materiais em barras, né, ou em bobinas flexíveis, como a gente já viu lá atrás. Se for em barras, o fornecimento é de 2,5 metros e 5 metros de comprimento, nessas duas configurações. Prateleira, sempre 5 metros. Mas o cliente pode pedir com 2,5 metros e aí a gente corta essa barra para ele. Lembrando que quanto menor a barra, maior o número de conexões, né? Então, isso não é muita vantagem. Que aí, novamente, conexões, perda de carga, custo, vazamento, enfim. Esses tubos, eles possuem especificamente 3 classes distintas, né? A classe E, a classe A e a classe I. A classe E, né, são permitidas para instalações de água fria, água quente, gases combustíveis, seja gás natural e gás de LP, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers. Né? Basicamente, compreende todos os tipos de instalações prediais que a gente está falando aqui. Inclusive gás. No passado, muitas pessoas ligam para a gente falar, mas o gás, eu posso usar a classe E para instalações de gás? Pode. Já houve mudanças na norma que permitem hoje que você use a classe E em instalações de gás natural e gás de LP. Classe A, quais as aplicações da classe A? Todas da classe E, mais gases medicinais e vácuos para serviço de saúde. Então, se eu for trabalhar dentro de um hospital para instalações de gases medicinais, necessariamente eu tenho que usar classe A. E o classe I são todas as aplicações da classe E, da classe A e mais instalações industriais de alta pressão e alto vapor. Cada material ele é identificado com uma cor diferente. Então, essas tampinhas nas pontas do tubo identificam a classe de cada material. Então, o E é verde, o A é amarelo e o azul é o industrial. O que difere os tubos em si é a questão de espessura de parede e suportação à pressão. Da classe I para a classe E. É sempre o mais resistente classe I, depois a classe A e, por fim, a classe E. Agora, o interessante é quando eu pego esses materiais, vamos pegar, por exemplo, a classe E, que é o material que tem a menor espessura de parede, teoricamente o menos resistente. E vamos comparar com as tecnologias existentes no mercado em plástico. E aí a gente fala novamente de custo, né? Se eu pego, por exemplo, um tubo de meia polegada, ou seja, 15 milímetros, na classe E, que é o menos resistente, ele tem 0,5 milímetros de espessura de parede. Com certeza ele tem uma espessura de parede mais fina do que um tubo de plástico. Só que isso não quer dizer que ele seja menos resistente, pelo contrário. Se eu pego um tubo de PVC marrom, ele suporta 7,5 kg de pressão. Eu estou falando que o meu tubo aqui suporta 43,34 kg de pressão. 43 quilos é equivalente a 430 metros de coluna d'água. Eu estou falando aí de prédios, se eu pegar isso, 430 dividido por 3... Vou estar falando aí mais ou menos de um edifício de 150 pavimentos. Não existe isso no Brasil. Os edifícios mais altos estão localizados em Balneário Camboriú e eles possuem aí cerca de 83, 84 pavimentos. Ou seja, a gente está falando de 240 metros de altura. Eu tenho um tubo que suporta 430 metros de altura, quase o dobro. Eu conseguiria fazer instalações dos prédios em Dubai com esses materiais que a gente está fornecendo para vocês. Se eu pegar um tubo e fazer uma comparação com esse tubo agora com o CPVC, né, que é um material que o pessoal usa bastante. CPVC suporta 25 quilos com água fria. Meu tubo suporta 43. Né, a gente está falando aí de quase o dobro. Se eu pegar um PPR tem classe 12, 20 e 25. Se for a 12, eu estou falando de 4 vezes mais resistente. Se for a 25, eu estou falando de 2 vezes mais resistente. Ou seja, não existe nenhum material no mercado plástico que seja tão resistente quanto o cobre.
né? Então, a gente entrega muito mais do que a norma pede. A norma pede o mínimo, a norma se baseia pelo mínimo, só que a gente entrega sempre mais pensando na vida útil e na qualidade do material. Se eu pego, então, o classe I, ele é 89 quilos contra 7,5 kg do PVC marrom. Então, aí a gente está falando de mais de 10 vezes mais resistência. Então, é um material muito mais resistente que as tecnologias plásticas. Conexões, as nossas conexões, elas são fabricadas através do processo de estampagem ou através do processo de fundição. As conexões estampadas são conexões fabricadas em cobre, né, que o processo de estampo é fabricado nas unidades de serra, e a matéria-prima é a mesma dos tubos, ou seja, a gente manda os tubos para a serra, para a unidade de serra, e lá eles vão levar esses tubos para os maquinários e vão fazer a estampagem das conexões. E as conexões de bronze, elas são fundidas, né, nessa liga 8440. E por que eu tenho as conexões de bronze fundidas, né? Porque eu preciso principalmente as conexões de bronze, são conexões roscadas, que eu vou fazer a transição entre uma válvula e um tubo, enfim, e eu preciso de rosca. Eu não consigo fazer isso nos próprios tubos. Os tubos têm paredes finas, a gente viu que tem tubo com parede de 0,5 milímetros. Eu não conseguiria fazer usinagem no tubo para poder fazer rosca, então eu preciso de massa para usinar. E aí eu faço isso com a fundição do bronze. Existem alguns tipos de conexões que têm o objetivo de facilitar o processo de instalação, deixar mais rápido, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de luvas, que são peças utilizadas para fazer emenda entre tubos. Então, se eu tenho um comprimento de extensão de 10 metros e cada barra tem 5 metros, eu preciso de uma luva para manter esses 10 metros de comprimento. Essa luva, ela pode ser lisa ou com anel de solda, né? A foto de cima é uma conexão sem anel de solda, são produzidos em cobre ou bronze e unidas aos tubos, sua junção com estes é através de soldagem capilar ou brasagem. São uma capilaridade ou brasagem, é um tipo de solda que a gente vai ver mais adiante. Mas essas conexões sem anel de solda, você precisa vir com um elemento externo, né, que vai ser derretido com o aquecimento. Esse elemento vai servir como se fosse uma cola. Ele vai emendar um tubo e uma conexão. Então, eu preciso vir com um material de adição, fundir esse material para unir o tubo e a conexão. A conexão de baixo, ela já possui anel, né? Então, a vantagem é que eu não preciso me preocupar em comprar um elemento para poder fazer a soldagem. O elemento já vem internamente a conexão. Eu só preciso fazer o aquecimento. À medida que eu aqueço o tubo e a conexão, esse anel interno da conexão, ele derrete. E aí ele cola o tubo na conexão. Então, isso facilita bastante, porque a gente tem muitas dúvidas técnicas, que o pessoal entra em contato conosco, perguntando qual o elemento, qual que é a liga que eles utilizam para poder fazer a soldagem, né? Então, esse anel, ele já vem interno, é um anel de estanho, e ele permite fazer a soldagem tipo branda, ou a solda capilar, uma solda mais fraca. Brasagem a gente vai ver mais adiante, mas aí o processo é diferente. Eu não posso usar uma conexão desse tipo para fazer uma brasagem, mas a gente vai ver por quê. Conexões rosca-rosca, então a gente também tem conexões que ambas extremidades são roscadas, né? Isso para você poder fazer uma ligação num registro de um lado e em registro de outro também, colocar várias conexões, várias saídas, derivações, enfim, conectar em maquinário, peças, bombas, por isso a gente precisa de rosca. Então, a gente tem peças também dessa natureza e essas peças são fabricadas sempre em bronze, ou seja, o que tiver rosca é fabricado em bronze. São instalações, são utilizadas aí, né, em materiais como cavaletes, hidrômetros, instalações de água e gás. Os padrões de rosca basicamente são NPT, BSP e BSPT, né? Ou seja, são roscas cônicas e roscas paralelas. E aí depende do tipo de aplicação, né? O que é cônica vai travar no filete, o que é paralela você vai precisar de uso de fita Teflon, a paralela você
você consegue roscar e a rosca vai até o final do curso, a cônica não. Então, depende do tipo de aplicação, você tem um padrão específico de rosca. Tubulações flexíveis, né? Então, a gente já viu um pouquinho lá na frente que a gente fornece lá no processo de produção do casting roll, a gente pode ter essa opção de tubos flexíveis. Esses tubos flexíveis, falando aqui especificamente da construção civil, eles podem ser aplicados para água, tanto quente quanto fria, ou para gás. A única diferença é que para gás, neste caso, eu tenho que ter espessura mínima de parede de 0,8 milímetros. Ou seja, para gás, eu posso aplicar a partir da classe 2. Classe 2 e classe 3 para gás. Para água, qualquer uma das 3 classes. Tá? Então, aqui, se a gente fosse fazer um comparativo, o tubo classe E rígido pode ser utilizado com 0,5 milímetros de espessura de parede para gás. Mas o flexível, a partir de 0,8. Por que isso? Exatamente por questões de revisão de norma. A norma específica dos tubos rígidos já passou por revisão. A norma dos tubos flexíveis, que é a 14745, não passou. Então, acabaram se não alterando essa questão, tá? Então, para atender norma, para instalações de gás com tubos flexíveis, a partir da classe 2. Tubos rígidos eu posso usar qualquer uma das 3 classes, E, A ou I. E aqui, né, é a mesma coisa do slide anterior, só que aqui é fornecimento em panqueca. Né? A gente também tem o fornecimento em panqueca, que aí é comprimentos menores para 15 metros de extensão. Temos também a possibilidade de fazer uma união através do flangeamento. Né? Ou seja, aqui eu elimino a questão de solda. E por vantagem, eu consigo reaproveitar as conexões se, porventura, eu fizer alguma instalação inadequada. O processo de flangeamento é muito interessante e é utilizado basicamente, em gás, né? São instalações que você utiliza nas aplicações de gás, com uma ferramenta específica, você faz a deformação do tubo, o tubo vai encostar nesse cotovelo, nessa região chanfrada do cotovelo, e com essa contraporca da figura central, você vai rosquear na rosca do cotovelo. Feito isso, você consegue reaproveitar as conexões, se porventura você precisar cortar o tubo, fazer um retrofit, você consegue fazer o reaproveitamento das conexões. É fácil, rápido, né, e garante a estanqueidade, então isso é muito interessante. Né? E você não precisa de nenhum tipo de material vedante, ou seja, não usa material como fita veda-rosca, né, ou fio, enfim. Ali você rosqueia direto a contraporca no cotovelo. Aqui é importante que isso não tem padrão de rosca, tá? Não adianta você falar, eu quero uma conexão flangeada NPT ou BSPT. Não, conexão flangeada, que ambas extremidades forem flangeadas, ela não tem padrão de rosca, tá? Você fala assim, eu quero uma conexão com os dois lados flangeados. Não existe padrão de rosca. Agora, se um lado for flangeado e o outro roscado, para você colocar numa outra conexão, aí existem padrões específicos. Mas isso você consegue consultar nos nossos catálogos. Falando um pouquinho sobre segmentos de aplicação. Desculpa só atrapalhar. Eu queria saber se a parte do flangeado ele teria alguma pressão ou máxima ou mínima sobre isso? Seria máxima, né? Você fala a questão de pressão de aperto? Pressão de água, pressão de gás seria o máximo? Teria alguma aplicação em cima do cobre? Não, na verdade, todas as formas de junção, de união, elas têm que respeitar as normas específicas de instalação. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma condução de água, as normas específicas, que hoje a norma que rege isso é a BNT NBR 7198, ela fala que o seu ponto de consumo tem que ter no máximo 4 kg de pressão, podendo chegar a 6. Então, ou seja, você vai ter que atender essas aplicações de no mínimo 6 kg de pressão, tá? Em relação às questões... Água é sempre mais crítico em relação à pressão do que gás, né? O gás sempre vai trabalhar a pressões muito baixas.
Então, você trabalha com um dimensionamento mais crítico. Na questão da água, você pode aplicar tranquilamente com a mais de 6 quilos de pressão, que não tem problema nenhum. Não, entendi. É só isso que eu tinha dúvida. Obrigado. Imagina. Falando um pouquinho sobre as questões de segmentos de aplicação, então, quais são os locais que eu posso aplicar esses materiais, né? Quem usa especificamente o material e onde se usa, né? A gente vai ver um pouquinho disso aqui nos próximos slides. Então, eu tenho segmentos como hotéis, edifícios residenciais, comerciais, hospitais, petroquímicas. Como a gente viu lá no começo, é uma aplicação bem abrangente, né? E é um material único, diferente de materiais plásticos, que, por exemplo, se eu for pegar um PPR, usar um exemplo de um PPR. O PPR tem 3 classes distintas, PN12, PN20 e PN25. O 12 é só para água fria, PN20 e 25 pode ser aplicado para qualquer uma das 2 aplicações, só que é só para água. Se eu for fazer uma instalação de gás, eu não posso usar o mesmo material. Isso acaba confundindo muito o instalador. Às vezes o material está no canteiro de obra, tem muito material estocado, só que a hora que ele vai fazer uma instalação de gás, uma instalação de água fria, uma instalação de água quente, ele acaba misturando os materiais. E aí esses materiais vão apresentar problema. Com cobre não acontece isso. Se eu vou fazer uma instalação, comprar o classe E, que é o mais barato, espessura de parede menor. Se eu quiser fazer uma instalação de gás, eu posso usar o classe E. Se eu quiser fazer uma instalação de incêndio, eu posso usar o classe E. Se eu quiser fazer água quente ou água fria, posso usar o classe E. Eu só não posso usar o classe E se eu fizer uma instalação hospitalar para gases medicinais. De resto, eu posso usar e não tem aquele problema de mistura de material em obra. Em edifícios, né, os tubos são utilizados aí nos cavaletes, nos hidrômetros, torneiras, em tubulações de recalque, que são os pontos mais suscetíveis à falha. Então, vamos imaginar um recalque de um prédio extremamente alto, como o Balneário Camboriú, 80 pavimentos. A gente está falando de 240 metros de altura, ou seja, 24 quilos de pressão dentro de uma tubulação. Eu tenho que ter uma bomba muito robusta. Essa bomba, ela vai gerar golpe de ariete, ela vai gerar sobrepressão na tubulação. Se eu pegar um tubo plástico, provavelmente ele vai romper. Se for um tubo de PVC, com certeza ele vai romper. Né? Então, o cobre é muito utilizado também em tubulações de recalque, para comportar essas questões de vibração, de bomba, de pressão. Né? Então, é um material muito indicado nesses tipos de aplicações. Você pode fazer instalações menores também, bombeamento, enfim, instalações residenciais que vai sair com uma tubulação do seu hidrômetro até a caixa d'água. Você pode fazer as tubulações em cobre. Lembrando que se os tubos ficarem expostos, não tem problema quanto às intempéries, ele suporta as questões dos raios ultravioleta, o que não acontece com os plásticos. Distribuições de água fria em edifício, né? Então, você tem a caixa d'água, todo o ramal de distribuição você pode fazer em cobre. Isso é muito importante também por causa da sobrepressão, né? Que aí vem de acordo com a norma que a gente falou, a 7198. Os pontos de alimentação, eles têm que ter no máximo 4 kg de pressão. E se você pegar, por exemplo, um prédio com 20 andares, ele tem mais do que 4 kg de pressão. E aí você precisa ter válvulas redutoras de pressão. Só que a gente sabe que a questão de manutenção ela é muito falha nos empreendimentos. Difícil você encontrar um empreendimento que tenha manutenção de todo o sistema hidráulico em dia. Eu moro num prédio que se eu descer na portaria e pedir agora que eles me deem os laudos de manutenção das válvulas, com certeza ninguém nem sabe do que eu estou falando. Então, quando a gente especifica um material que trabalha no seu limite, é muito fácil que ele rompa. Então, a gente tem que evitar esses problemas. E como evitar? Especificando um material mais resistente. Novamente, a gente não pode pensar na questão preço, né? Pensei em preço, eu esqueci eficiência. Eu tenho que pensar como um todo. Então, o tubo ele pode ser aplicado em prumadas de água quente, prumada de água fria, ducha. O ponto válvula de descarga. Um ponto que dá muito problema é a ducha higiênica.
A ducha higiênica, como o pessoal aciona o gatilho, abre o registro geral e sempre aciona o gatilho para usar a ducha higiênica, e quando ele termina de usar a ducha higiênica, ele não fecha o registro geral, ele só solta o gatilho, ele gera uma sobrepressão muito grande dentro da rede. E é comum que as conexões plásticas acabem rompendo. As conexões que estão embutidas na parede acabam rompendo. Então, isso vai te gerar um problema muito sério, você vai ter que quebrar a parede, trocar revestimento, isso acaba saindo muito caro. Por isso, existem materiais mais resistentes, né, para esses tipos de aplicações. Sistemas de aquecimento solar, então, um ponto bem legal, a saída dos boilers, dos aquecedores, a gente coloca o cobre, porque muitas vezes, na admissão do boiler, se tiver um problema no registro de entrada da água fria e a água superaquecer, você acaba tendo um problema muito sério. Se for, por exemplo, um tubo de CPVC, se essa água superaquece, essa água tende a evaporar. À medida que ela evapora, aumenta a temperatura dentro do tubo, esse tubo tende a inflar até o momento que ele vai explodir. Você imagina um tubo plástico explodindo com uma água a uma temperatura elevada. O risco de queimadura é muito grande. Então, para esses tipos de aplicações, a gente faz a instalação do cobre já saindo direto do aquecedor. Lembrando, o cobre funde a 1083 graus, então a água pode evaporar, está a 100 graus, que não vai acontecer nada com os materiais em cobre. Sistemas de combate a incêndio, é a mesma coisa, pode ser aplicado tanto para sprinkler quanto para hidrante. Aí o pessoal fala, mas hoje já usam tecnologias plásticas para os sprinklers. Uso para risco leve, né? O empreendimento ele tem várias classificações. Risco leve, basicamente, são as salas, né? Prumadas, você não pode usar material plástico, estacionamento, você não pode usar material plástico. Quando você mistura tecnologias plástico com metal, você acaba exige do seu instalador conhecimentos distintos, e muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Ela vai errar em uma tecnologia, né? Então, padronize a sua instalação. Faça tudo com um único material. Nesse caso, de preferência, faça com o cobre, né? Um material que a gente garante, né? E se precisar de algum aval, visita técnica em obra, a gente também faz esse trabalho de especificação, análise em campo, enfim, o que precisar da gente, nós fazemos esse trabalho com vocês. Instalações de gases combustíveis, então gás natural e gás GLP, qualquer uma dessas duas aplicações, também o cobre é muito utilizado. Lembrando, use materiais sempre certificados, normatizados, né? Não use, muita gente vai chegar e falar, use essa tecnologia aqui, essa tecnologia é mais barata, é mais fácil. Não se prenda a isso. Quando a gente fala de gás, né, é um ponto muito crítico, porque aqui, se tiver vazamento, pode ter explosão. E explosão pode ser algo muito sério, né? Levar alguém à morte. Então, use sempre um material aí de qualificação, material certificado, né, comprovado laboratorialmente. Né? O cobre é a melhor aplicação para as instalações de gás. Gases medicinais, aí não tem o que fazer, isso é normatizado, você só pode usar cobre para a condução de gases medicinais. Então, aqui não há outra aplicação a não ser o cobre. Isso se dá pela pureza do cobre, né? Então, é um material que não se contamina, por essa razão você usa esse material para os gases medicinais. Aqui alguns acessórios, né, do processo de instalação, que as pessoas usam aí nos processos, né, de união dos tubos. Você precisa de uma pasta, necessariamente para você fazer o processo de soldagem, você precisa de uma pasta. Essa pasta de solda, ela tem que ser removível em água, né? Depois do processo de instalação, o instalador ele tem que lavar o interior da tubulação para retirar essa pasta, porque senão você pode ter problemas de corrosão do material. O maçarico é específico para um tipo de solda, então você tem soldas mais fortes e soldas mais fracas. As soldas mais fracas a gente chama de solda branda, você tem um maçarico mais fraco. Soldas mais potentes, você tem um maçarico com um poder calorífico maior. Revestimentos, né? Então, os tubos,
dependendo do tipo de aplicação, ele tem que ter uma proteção. Se for um tubo para água quente, o cobre é um excelente condutor térmico. Se você não isolar esse tubo, ele vai perder eficiência, né? Então, ele vai trocar calor com o meio externo, por isso ele tem que estar isolado. A gente tem na parte de baixo, à esquerda, um flangeador para aquelas instalações de flange, né, que a gente deforma a ponta do tubo para poder fazer o encaixe. Cortador de tubo é essencial, né, então o tubo ele tem que ser sempre cortado de forma perpendicular, evitar o uso de serra. Quando você usa serra para cortar o tubo, ele fica todo cheio de rebarba, e aí ele pode gerar problemas, né, tanto no encaixe, como problemas da pessoa que estiver manuseando se cortar. Então, o corte tem que ser sempre de forma perpendicular e com a ferramenta adequada. A foto da direita, na parte de baixo, é o elemento a ser soldado, né? Então, é o elemento de solda. Nesse caso, esse material provavelmente é o estanho. Lembrando, aquelas conexões que tem o anel interno, não precisa desse elemento aí, esse arame, né? Agora, as conexões que não tem, as conexões lisas, eu tenho que comprar, selecionar esse arame aí. Esse arame é baseado em norma também. A norma determina para cada tipo de aplicação qual que é o elemento que eu vou usar para soldar os materiais. E a última foto à direita é uma junta de dilatação. Para que se usa isso? À medida que o tubo aquece, vibra e aumenta de comprimento ou diminui de comprimento em relação à temperatura, eu preciso trabalhar com esse deslocamento positivo ou negativo. Como que eu trabalho? Usando uma junta. Se eu não fizer isso, esse tubo vai forçar as conexões e provavelmente vai romper e você vai ter vazamento. Então, essa junta é determinada em relação ao coeficiente de dilatação do material ou delta de temperatura. E é isso o projetista vai determinar qual o deslocamento que você tem para determinar a quantidade de juntas que você precisa aplicar na sua instalação. Falando um pouquinho de tipos de soldagem, a gente tem uma solda que é um processo de união por capilaridade entre dois elementos por meio de fusão de um metal de enchimento. Metal de enchimento é aquele arame que eu acabei de mostrar para vocês, cujo ponto de fusão é inferior ao metal base, ou seja, esse elemento, esse arame, ele vai ter um ponto de derretimento menor do que o de derretimento do próprio tubo. A capilaridade é o efeito ou ação que permite a penetração do metal de enchimento entre duas superfícies, tubo e conexão, permitindo uma junção livre de vazamentos e alta resistência. Então, ou seja, esse processo de capilaridade vai fazer com que o material seja sugado para dentro do tubo e da conexão. Eu não preciso fazer força. A partir do momento que eu começo a aquecer, só encostando o metal de enchimento, automaticamente vai ter uma pressão negativa naquela região que vai succionar o metal para dentro da conexão. Agora, um ponto importante, né? Se tubo e conexão tiver uma folga muito grande, essa pressão não existe. Você não consegue fazer a solda. Por isso é importante que você use tubo e conexão do mesmo fabricante. Aqui é um processo prático, né, mostrando um tipo de solda. Todas as condições estiverem adequadas, uma ação de ligamento ocorrerá entre o metal base e o metal de enchimento, resultando assim em uma liga. Aquele ponto que foi soldado passa a ser o ponto mais resistente da conexão. Se você fizer um teste de tração, de arrancamento, o tubo vai romper, mas aquela região soldada não vai romper. Ela passa a ser um outro elemento com maior resistência do que o tubo e da conexão. Falando um pouquinho sobre a solda branda, que é a solda mais frágil e mais aplicada, né, tirando instalações de gás ou especificações de projetista, a grande parte das instalações vai usar uma solda branda. O processo por união de soldagem capilar, para acoplamento de tubulações aparentes, embutidas ou enterradas, né, metal de enchimento e ponto de fusão abaixo de 450 graus, se a gente estiver trabalhando com estanho, ele vai fundir a mais ou menos 230 a 250 graus. E para isso, você tem uma norma específica, que é a 15489. Ela vai falar sobre os tipos de fluxo que você vai usar para poder fazer a sua solda. Uma solda muito comum é a solda de estanho, que é 97% estanho e 3% cobre.
uma solda sem chumbo, né? Ou seja, soldas que você vai usar para aplicações de água, não é permitido o uso de elementos que possuem chumbo. O chumbo é um elemento cancerígeno, né? Então, metais de enchimento com chumbo na composição não são permitidos para aplicações de água potável. Lembrando que o fluxo e a pasta, elas devem ser removíveis em água. Falando agora um outro tipo de solda, é a solda por brasagem. É uma solda mais resistente. Uma solda aplicada quando você tem muita vibração em tubulação, instalações de gás, instalações mais perigosas, vamos dizer assim, você precisa de uma solda mais resistente. Então, aplicações tanto para tubulações aparentes, como embutidas ou enterradas. Aqui, no caso, o metal de enchimento tem um ponto de fusão acima de 450 graus, né? Tem elementos de solda aqui que eles fundem a 750 graus de temperatura, né? Que é o caso da Fos-Copper, Seal Fos-Copper, que muitas vezes as pessoas dizem, vou fazer uma solda Fos-Copper. O que é uma solda Fos-Copper? Na verdade, é uma solda por brasagem, só que Fos-Copper é um elemento composto de fósforo e cobre, né? Então, a sua liga, esse arame que a gente está vendo aí, ele é fabricado em fósforo e cobre, por isso que ela chama Fos-Copper. Tem uma outra muito usada, que é a Seal Fos-Copper, que é fósforo, cobre e prata. Isso dá maleabilidade, então instalações que você precisa trabalhar com vibração, você usa esse tipo específico de solda. E o fluxo também tem que ser removível em água, isso não muda. O que muda é o procedimento de instalação. E aí, para isso, sempre consultar o fabricante da solda, né, dos elementos de soldagem. Lembrando que nós somos apenas o fabricante dos tubos e das conexões. Aqui uma tabelinha específica da norma, né, que vai te dizer algumas relações em alguns comportamentos mecânicos do tipo de solda em relação à temperatura e o elemento a ser soldado. Então, quando eu pego, por exemplo, a soldagem por solda branda, que é mais fraca, se eu pegar um elemento, por exemplo, aqui, vamos pegar o cobre estanho. O cobre estanho, a 65 graus, né, num diâmetro de 15 a 28, ele tem uma resistência, uma pressão de 2,5 megapascal. E assim vai para cada diâmetro e temperatura que eu trabalhar. Então, isso é um ponto de referência que isso tem que ser usado pelo projetista para especificar o processo de solda. Muitas vezes o cliente entra em contato com a gente, qual que é o processo de solda que eu devo usar? A nossa resposta é sempre consultar o projetista, né? Porque aí ele vai saber os cálculos hidráulicos, ele vai calcular a vibração na tubulação, ele vai saber extensão, traçado, enfim, pressão para poder dimensionar o que realmente ele precisa, né, o que essa emenda, essa junta precisa suportar. Então, o projetista, ele sempre vai determinar esses pontos cruciais. Uma outra tabelinha, né, de tipos de solda e aplicações. Então, quando a gente pega estanho, por exemplo, estanho, cobre, ele funde 230 a 250, e aí é utilizado para instalações de água, gases combustíveis, e aí por diante. Então, se vocês precisarem depois dessas tabelinhas também, mandem um e-mail para mim, eu mando para vocês os trechos de norma, enfim, para que vocês tenham acesso a tudo isso. Falando um pouquinho sobre a solda por brasagem, né, a solda mais forte, a gente pode ver que o intervalo de fusão dos elementos são maiores, ou seja, precisa de temperaturas maiores para poder fazer a solda. Então, se eu pegar essa aqui, a quarta linha, cobre e fósforo, essa é a solda Fos-Copper, que o pessoal chama, 93% cobre e 7% de fósforo. Ela funde de 710 a 820 graus, utilizada para instalações de água, gases combustíveis e gases refrigerantes, né? O pessoal da refrigeração usa muito esses tipos de solda. A solda de baixo é a Seal Fos-Copper, que é a fósforo, cobre e prata. A temperatura vai de 645 a 825, utilizada em instalações de água, gases combustíveis, gases refrigerantes que necessitam melhor desempenho em componentes sujeitos à vibração. Então, aqui instalações que vão vibrar muito, eu preciso da prata. A prata vai me dar maleabilidade.
Então, ou seja, para cada tipo de aplicação, pessoal, eu preciso determinar um tipo de elemento de solda. Por isso que fica difícil o fabricante dar essa orientação. Quem conhece esses processos são sempre o projetista. Aí um passo a passo de uma instalação tipo Branda, ou seja, a instalação mais simples, né, é sempre cortar o tubo no esquadro, usando um corta-tubo adequado, com a lâmina sempre em dia, para você conseguir cortar o tubo de forma sempre perpendicular, sem gerar rebarba. A limpeza da bolsa da conexão e do tubo com material abrasivo, removendo a oxidação da superfície. Então, a limpeza interior das conexões, usar uma bucha aí de bronze ou de latão. E a parte dos tubos, você pode usar uma buchinha, né? Essas buchinhas que a gente conhece de lavar louça. Evitar aqui, pessoal, usar bombril. Tem muita gente, posso usar bombril? Bombril é um elemento metálico. Se ficar algum fiapo de bombril em contato com o cobre, e isso, por alguma razão, não for retirado, colar na pasta, isso vai gerar corrosão, tá? Então, a gente não recomenda o uso de bombril para poder fazer essa limpeza dos tubos da conexão. Usa sempre uma buchinha, né? Se não tiver uma buchinha, usa uma lixa, essas lixa d'água, ou, né, uma lixa d'água ou uma buchinha Scott-Brite, essas buchinhas verdes. Nunca usar bombril de forma alguma, tá? Aplicação específica para soldagem de tubos e conexões de cobre. Então, na ponta do tubo e na bolsa, você aplica a pasta removível em água. Não aplica a pasta em excesso, então você não precisa deixar o tubo e a pasta cheio, aliás, o tubo e a conexão cheia de pasta. Não é o excesso que vai gerar capilaridade, pelo contrário, o excesso ele pode evaporar no momento que você está fazendo o processo de soldagem, e isso vai para dentro do tubo e pode gerar um problema de corrosão. Então, limpa bem a região do pincel e passa o mínimo possível no tubo e no interior da conexão só para gerar esse processo de capilaridade. A pasta é um meio condutor. Ela vai conduzir o elemento de solda para poder fazer a união. Sem a pasta, você não consegue soldar os tubos e conexões de cobre. Feito isso, encaixe o tubo na conexão, e aí aplique a chama para aquecer o tubo na bolsa e na conexão, até que a solda derreta quando colocada na união do tubo com a conexão. Então, quando você vai ligar o maçarico, ele vai ficar 90 graus em relação ao tubo e a conexão. Essa chama vai começar a ficar esverdeada e você vai fazendo movimentos verticais na região do tubo e da conexão para aquecer por igual. E nesse ponto você vai encostando o elemento de adição, que é aquele arame. Na hora que você chegar na temperatura de fusão, que o cobre tiver a 230, 250 graus, automaticamente ele vai puxar o elemento para dentro da região e vai gerar o processo de solda, tá? Se você encostar o arame e ele não derreter, você pode continuar aquecendo. Agora, se você aquecer demais, esse fluxo, né? Vou aquecer por 5 minutos, depois vou encaixar o arame. Se você fizer isso, provavelmente esse elemento, essa pasta de solda vai evaporar e você vai perder o processo. Na hora que você tentar fazer o encaixe, você só vai perder material. O estanho vai derreter, o elemento que você usar vai derreter, mas ele não vai gerar a capilaridade e a soldagem. Alimente, né? Por fim, você aqueceu e você vai alimentar com o metal de adição. Mais pontos, né? O interessante é que na soldagem, às vezes esse tubo está embutido na parede, você consegue fazer a solda por um único ponto. Na parte externa, você conecta o metal de adição e por capilaridade ele vai espalhar em toda a região do tubo e da conexão. Eu não preciso ficar com o metal procurando várias posições. Imagine se eu tivesse que tentar colocar esse metal atrás da parede embutida. Eu não consigo. Então, se eu colocar só na frente do tubo, automaticamente, por capilaridade, ele vai espalhar por igual todo esse metal de enchimento no interior da conexão, gerando uma solda estanque. E aí, por fim, a remoção imediata, né, da sujeira, do metal que escorreu. Só tomando cuidado, óbvio, para não se queimar. Então, espera um pouquinho esfriar e depois você vem com o pano e passa na região do tubo. Ponto importante, sempre esperar que o tubo resfrie naturalmente. Aqui, eu quero antecipar o processo, vou jogar água no tubo para ele esfriar mais rápido. Não,
Se você fizer isso, você pode gerar uma têmpera, né? Essa região pode trincar e aí você ter problema. Então, é sempre esperar que o tubo ele vá resfriar naturalmente. Algumas orientações gerais, tá, pessoal? A gente está chegando quase no final da nossa apresentação. Então, algumas orientações gerais. Não executar a soldagem com presença de água no interior do tubo. Lembrando, né? A gente está fazendo um processo de aquecimento. O tubo ele precisa chegar a uma temperatura a ponto de fundir o metal de base. Se eu coloco água, essa temperatura ela vai ficar oscilando muito. E pode ser que eu não chegue nessa temperatura de fusão. E aí eu vou ter uma solda superficial, uma solda mal feita, e eu posso ter problemas de vazamento, tá? Então, eu não posso ter água no interior do tubo. Evite o aquecimento excessivo das peças para não ocorrer a perda da pasta por evaporação durante a soldagem, foi o que a gente acabou de comentar. Se eu aquecer demais, essa pasta ela tende a evaporar. Se evaporar, eu não consigo fazer a solda por capilaridade. Soldagem em uniões de 66 a 104, uniões são peças, como o próprio nome diz, para unir uma região a outra. A diferença é que elas são roscadas e você consegue desmontá-las, né, as duas extremidades, para poder dar manutenção. É necessário que você desmonte e remova o anel interno de borracha. Então, peças com biotolas maiores, de 66 a 104, elas possuem uma borracha de vedação. Se você fizer a solda sem tirar essa borracha, ela vai derreter e você vai perder a vedação da união. Ao término da instalação, execute o teste de estanqueidade seguido da lavagem interna da tubulação, que é um ponto muito importante. Muitas vezes os instaladores não fazem o teste de estanqueidade, que é o teste de pressão, para certificar que o tubo vai estar de acordo, né? Não vai ter nenhum tipo de vazamento. Eles confiam tanto no trabalho que pulam essa etapa, fazem a instalação, deixam o tubo embutido na parede, quando ele vai entregar a obra, o morador vai lá, quando ele liga uma torneira, inunda tudo, tem que quebrar, enfim. Então, o teste de estanqueidade é essencial, assim como a limpeza da tubulação. Tem que tirar todo o resíduo interno da tubulação, porque isso pode gerar um problema futuro de corrosão do material. Utilize sempre tubos e conexões do mesmo fabricante, pois o correto ajuste entre tubo e conexão é fundamental para a perfeita soldagem, que se dá pelo fenômeno físico de capilaridade. É aquele ponto que a gente falou. Se eu usar tubo e conexão de fabricantes distintos e tiver uma folga muito grande entre tubo e conexão, aquela pressão necessária, negativa, para puxar o metal para dentro da conexão não vai existir. E a solda não vai acontecer. Então, sempre use tubos e conexões do mesmo fabricante. Para a soldagem do tipo brasagem, que é aquela solda tipo forte, Foscopper, Silfoscopper, a gente aconselha que siga os procedimentos dos fabricantes dessa solda e usar somente conexões sem anel de solda, que é aquilo que a gente falou lá na frente. Aquelas conexões, aquelas luvas com anel de solda, são feitas só para solda branda, solda fraca, né? Se você usar por brasagem, você vai derreter aquele elemento, vai perder e não vai ter estanqueidade. Utilizar pasta sem chumbo específica para soldagem de tubos de cobre. Aqui a gente está falando para instalações de água potável. Novamente, o chumbo é cancerígeno. Outras recomendações: nas tubulações enterradas, é recomendável a proteção do tubo para evitar contato com possíveis produtos químicos presentes no solo, por meio de fitas anticorrosivas específicas, podendo realizar a proteção mecânica adicional com argamassa ou concreto, a critério do instalador. Por que isso é importante, pessoal? Às vezes as pessoas fazem uma instalação de um tubo, né, enterrado no piso, e as pessoas falam, não tem problema nenhum. Só que quando você vai lavar, começa a lavar o piso, às vezes você usa um produto químico, esse produto químico pode percolar, ou seja, ele pode entrar pelo espaço do rejunte e depositar na superfície do tubo. E aquele produto químico em contato com o tubo, depois de um determinado período, começa a gerar um problema de corrosão. Por isso você precisa revestir o tubo. Nós já pegamos casos de instalações de tubo no quintal, que o cachorro urinava no chão, a urina entrava no chão, entre o rejunte, se depositava no tubo e a urina acabava degradando o material, porque ela é muito corrosiva, né? Então, instalações enterradas no piso, sempre fazer o revestimento do material. Se forem materiais embutidos na parede, você não precisa fazer o revestimento. Evitar o contato direto do tubo de cobre com materiais ferrosos, como prego, arame, aço,
Para esses casos, revestir o tubo com isolantes plásticos somente nos pontos de contato direto entre diferentes metais. Então, ou seja, pessoal, não vamos amarrar tubo de cobre com arame, tá? Isso vai gerar corrosão. Se eu tiver um tubo de cobre, uma abraçadeira, a região de contato da abraçadeira com o tubo, ela tem que ser um material inerte, seja uma borracha, um tubo de PVC. Eu não posso simplesmente pegar uma abraçadeira metálica e abraçar um tubo de cobre, que isso vai me gerar um problema de corrosão galvânica. Flanges ou registros que não são de ligas de cobre, a união se faz por meio de rosca, né, com conexões de bronze com fita velha rosca, ou seja, tudo que for roscado, eu tenho que ter um elemento, né, com exceção daquelas instalações flangeadas, né, mas tudo que tiver rosca, NPT, BSP, eu preciso me atentar ao elemento que eu vou usar para gerar a vedação. Aqui um outro ponto. Perdas de garantia, pessoal. Esse é um ponto importante. O que faz você perder a garantia quando você usa os materiais? Novamente, trabalho também na área de assistência técnica. Quando houver contato metálico de tubulações e conexões com arame cozido, vergalhão, enfim, outros metais que não sejam compostos por ligas de cobre, foi o que a gente falou. Quando houver um emprego excessivo de fluxo de pasta de soldar não removível em água, ou seja, pasta que não é removível em água e ainda em excesso. Como a gente consegue identificar isso? Eu corto o trecho de tubo, né, da amostra que o cliente me fornece, e aí eu consigo ver o rastro dentro do tubo que é causado aí por essa pasta não removível. Quando houver impregnação de fluxo, pasta de soldar em excesso na tubulação, mesma coisa. Ou quando houver a mistura de materiais de ligas de cobre fabricantes distintos. Se você usar um tubo de um fabricante, a conexão de outro, e der problema no conjunto, nenhum fabricante vai analisar aquele sistema. Porque o do tubo vai falar que o problema é a conexão, e a conexão vai falar que o problema é do tubo. Então, para você não ter esse tipo de problema, especifique um único fabricante para os seus materiais, seja para o tubo, para a conexão. Caso contrário, você vai ter problema. E agora, nós estamos no nosso último slide. Pessoal, então a ideia foi falar um pouquinho sobre os materiais. Eu vou abrir para as perguntas agora. Aqui estão os meus contatos, tá, pessoal? Meu telefone. Eu vou colocar no grupo aqui, no chat, o meu celular, que não tá. Tá aqui nossos e-mails, e-mail da assistência técnica, e-mail da área comercial. Nos siga no Instagram, Eluma Oficial, tem bastante novidade. O pessoal de marketing, a Flávia, que está aí no nosso treinamento, sempre está colocando postagens legais sobre aplicações do cobre para refrigeração, para indústria, para construção civil. Então, nos siga lá no nosso Instagram. E para mais demais perguntas, enfim, pode nos acionar nos nossos canais. Então, agora vamos abrir para algumas perguntas, pessoal. Fiquem à vontade aí para fazer os questionamentos. E aí a gente encerra. E o que a gente não conseguir responder agora, a gente envia as respostas para vocês posteriormente. Alguém tem algum questionamento? Agora vocês podem liberar o microfone de vocês. O Luiz colocou que ele tem uma pergunta. Luiz, se você quiser abrir o seu microfone ou escrever aqui no chat. Luiz Kominski. Isso. Boa noite. Boa noite, Luiz. Saber a origem do material com cobre que vocês utilizam na fábrica. Ele é de origem chilena? Vocês compram de alguma empresa do Chile ou é nacional? Tem parcela nacional de material? Não, Luiz, ele vem de mineradoras chilenas. A gente compra de forma concentrada, né, com aqueles 24%,
e aí a gente vai fazendo os processos de refino até ter a matéria-prima, que é o cátodo, para fabricar tudo que a gente vende hoje. Mas vem em forma de concentrado, principalmente das mineradoras chilenas. O nosso principal fornecedor é o Chile. Posso fazer um adendo aqui nessa resposta, Luiz, você me permite? Claro, claro, Flávio. Então, Luiz, a gente compra o nosso concentrado de várias mineradoras, porque o que acontece? A gente tem que compor o melhor blend de concentrados de cobre para ter o melhor resultado na hora da gente chegar ao nosso grau de pureza de 99,99%. O que significa isso? Cada local de extração do minério de cobre, ele vai te trazer vários tipos de metais dentro dessa composição. Então, quanto mais diverso for o meu blend de concentrado de cobre, melhor será o meu processo produtivo na hora de tirar o cobre puro. Então, a gente não só do Chile, mas de outros lugares também, tanto do mundo, como às vezes também a gente busca alguns minérios para compor o nosso cobre aqui no Brasil. Porque quanto mais diverso for o meu blend, melhor será o meu processo de refino. Tá bom? Muito obrigado. E gostaria de aproveitar também, no início da palestra, o palestrante falou sobre a possibilidade de fazer visitas à empresa de vocês. Como eu sou professor da disciplina de materiais de fabricação industrial, gostaria de futuramente poder levar meus alunos lá. Muito obrigado, já agradeço antecipadamente. Claro, professor, vai ser um prazer para a gente. Nós estávamos com um trabalho bem legal antes da pandemia, até com a professora Elaine, que leciona na Fundação, de levar alguns alunos para conhecer, de fato, o nosso processo de fabricação. Então, eles foram lá na nossa unidade, nós fizemos uma capacitação com eles, mostramos depois o nosso processo de fabricação, foi bem legal, e a gente, com certeza, nós queremos que isso se perpetue na Paranapanema, né? Obviamente, agora nós estamos aí com esse processo de restrição devido à questão da pandemia, mas, obviamente, depois disso, a gente quer sim que vocês nos visitem, passem lá um tempo com a gente, podem entrar em contato comigo, com a própria Flávia, né? Tem o meu e-mail, vou deixar o meu telefone aqui também, então é só entrar em contato com a gente, assim que for possível, for liberadas as visitas, tá aberta, as portas estão abertas para que vocês possam lá nos conhecer e conhecer o nosso processo de produção, professor. Eu também pode falar, claro. Meu e-mail aqui no chat, para se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, ou quiserem também falar sobre, assim que a gente sair desse momento de pandemia, sobre as visitas também, vocês podem me contatar através do e-mail do marketing. Nesse momento, até para preservar a saúde daqueles colaboradores da nossa indústria que, diferente de mim, do Luiz, que a gente pode fazer o nosso trabalho em home office, a gente tem nossa operação que não pode parar, e esses colaboradores, eles não podem operar das suas casas, eles têm que estar no ambiente. Então, a gente está mantendo toda uma questão de segurança e rígidos protocolos de saúde dentro da empresa, para mantê-los, a eles e as suas famílias seguras. Então, nesse momento, a gente não está liberando visita, mas assim que liberar, a gente volta a fazer as turmas, com certeza. Perfeito, Flávio. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, a hora de questionar é agora. O que a gente quer é que depois dessa palestra todo mundo esteja especificando cobre aí nas obras de vocês, hein, pessoal? Isso aí. Também, se vocês tiverem alguma outra pergunta que não seja referente ao que foi explicitado aqui na palestra, mas seja de qualquer outro produto da nossa linha, de qualquer outra questão que a gente possa estar ajudando aqui, a gente está com
o Luiz, que é especialista em construção civil, aqui palestrando, e a gente também está com outro engenheiro nosso presente aqui no treinamento, que é o Francisco, que é um engenheiro especialista em refrigeração. Então, também a gente consegue ajudá-los nessas questões de outras linhas de produto, caso alguém tenha alguma dúvida. Perfeito, pessoal. Bom, Luiz, eu acho que não temos mais dúvidas. Eu acho que não temos. Então, pessoal, eu vou encerrar a apresentação aqui. Se vocês tiverem dúvidas que não quiseram perguntar agora, mas que queiram nos enviar depois, a gente também vai ter o maior prazer em respondê-los aí, para que vocês tenham acesso a esses conteúdos. Exatamente. Nós agradecemos demais a parceria e o convite da Fundação Santo André para a gente participar dessa Semana da Engenharia com vocês. Como eu já disse no início da palestra, é uma honra estar dentro de uma universidade como a de vocês, podendo disseminar e compartilhar esse conteúdo. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado por prestigiarem a gente, e a gente está à disposição de todos vocês que for necessário. Obrigada também, professora Fátima, muito obrigada. Eu agradeço, só um momento, que está dando microfonia. Acontece. Fechei o outro microfone. Eu agradeço a participação do Luiz Fernando, da Flávia, do Francisco, agradeço a Paranapanema, tá? Pela apresentação dos produtos, eu acredito que agregou muitos conhecimentos para os nossos alunos na área de engenharia civil, tem alunos da área de materiais também, é uma modalidade de engenharia que nós temos aqui, e eu agradeço, então, a presença de vocês, a presença dos alunos, a presença de alguns professores que participaram, e estaremos também à disposição de vocês para apresentarem os produtos e passarem essas informações que são muito importantes, né? Porque é o que eu acabei de falar, agrega conhecimentos e informações para os nossos alunos. Porque os nossos alunos, já foi inserido na grade curricular deles, já logo no que eles ingressam na faculdade, são projetos chamados de projetos integradores. Então, logo que o aluno entra no ciclo básico, ele já começa a participar de pequenos projetos, né? E toda a informação é bem-vinda, conforme eles forem desenvolvendo os projetos, seja na área civil, na área de materiais, na área mecânica. Então, por exemplo, essas visitas que o professor Luiz Kosminski está sugerindo para os alunos dele, são muito importantes. E eu agradeço a vocês o acolhimento, tá? Dos nossos alunos nessas visitas, e com certeza seremos parceiros aí por muito tempo, tá? E com certeza nas próximas semanas culturais vocês serão novamente convidados, porque vocês enriquecem a nossa semana de engenharia. Tá? Então, agradeço mesmo a participação de todos, a participação dos alunos, e até a próxima semana de engenharia. Agradeço, professora, obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer participar com vocês.
Eu acho que essa já é a 5ª semana da engenharia que eu participo. Agora é a 2ª pela Paranapanema. E é sempre muito enriquecedor, a gente sempre aprende mais do que ensina. Então, agradeço em nome da Paranapanema por essa parceria, espero que a gente continue nas próximas edições trabalhando juntos, que os nossos laços fiquem cada vez mais fortes e duradouros, tanto para que vocês possam ir lá na Paranapanema, quanto nós irmos na faculdade, participarmos de algumas aulas com vocês, de alguns eventos, palestras fora da Semana da Engenharia, enfim, auxiliar no laboratório, tudo que a gente puder aí contribuir vai ser muito legal para a gente. Então, fica o agradecimento no meu nome, no nome da minha equipe, agradecer ao pessoal da Paranapanema que esteve aqui presente, participando, o Francisco, a Flávia, dando esse apoio para a gente. E aproveito também, professora, para pedir a gravação para a gente, né, Flávia, divulgar internamente nas nossas redes, para poder também promover a faculdade, a fundação na própria Paranapanema, porque a gente vê valor nisso, né, no que vocês fazem. Exatamente. Então, eu já conversei com a professora Andréa e será encaminhada a gravação e o que vocês solicitaram, Perfeito. Tá? O mais breve possível. Provavelmente amanhã vocês já tenham a gravação das 2 palestras. Tá? Maravilha, professora. Então, pode ficar tranquilos que nós vamos encaminhar. Tá. E agradeço mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigada. Tá joia, professora. Obrigado, viu? Tá. Um grande abraço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.